Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Durante essa semana, a gente teve um assunto que foi muito pesquisado pelos internautas. Foram mais de 100 mil buscas pelo termo Selic. Isso porque ontem o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, elevou a taxa básica de juros de 2% para 2,75% ao ano. E esse foi o primeiro aumento da Selic desde 2015. Mas nem todo mundo sabe realmente, de que forma esse aumento pode beneficiar ou atrapalhar a nossa vida. Então a gente vai explicar tudo isso. Muita gente foi para o Google buscar essa resposta. E aqui nas consultas relacionadas temos as seguintes perguntas: o que muda com o aumento da Selic? Como fica a poupança com a nova taxa Selic? O que significa o aumento da taxa Selic? E tantas outras. Então, para ajudar a esclarecer essas dúvidas, eu chamo a economista Loren Nascimento, que é especialista em investimentos e risco. Boa noite, Loren. Seja bem-vinda aqui à TV Justiça. Boa noite, Mari. Obrigada. Bom, vamos começar então explicando o que é, a taxa Selic, por que ela é tão importante, para que depois a gente fale aí dessas consequências do aumento da taxa de juros. Tá, legal. Mari, só para deixar em termos bem simples, para todo mundo, para todos os ouvintes entenderem, o que a gente está falando. A gente sabe que a economia tem umas coisinhas meio chatas, conceitos meio complicados, mas a gente vai tentar traduzir isso aqui para uma forma que todo mundo entenda. A taxa Selic, a de ontem, ela é chamada de Selic Meta, Por quê? É a taxa que o Banco Central vai perseguir nas operações que ele faz diariamente na política monetária, com o intuito de garantir estabilidade nos preços, Então, o que é a taxa Selic? A gente pode resumir, bem basicamente, como se fosse a taxa básica, da nossa economia. Significa que, no final do dia, é a taxa que os bancos vão perseguir como rentabilidade das alocações gerais que eles fazem. Entendi. Bom, então é a taxa de juros que baliza aí toda essa questão econômica brasileira. Agora, ela influencia só quem está investindo ou quem não está investindo, Porque aonde que pega aí para o cidadão esse aumento da taxa Selic? Excelente pergunta, Mari. O que acontece, Se ontem, a gente percebeu, todo mundo, todos os jornais noticiaram o aumento da Selic Meta, o que acontece? Se a Selic Meta já aumentou, significa que o consumidor, antes da Selic ter subido, a gente já sentiu o impacto da inflação no nosso bolso, O que é a inflação? É a medida que o governo tem, que é medida via IPCA, que o governo mede uma cesta de bens teórica, O governo ele faz a pesquisa nas principais regiões metropolitanas do país e ele compõe ali a cesta com alguns bens que entende-se que é de uso, básico pelos brasileiros e vai acompanhando esse preço. Quando esse preço aumenta, a gente tem um aumento do IPCA, E o que acontece? E com o IPCA, conforme o IPCA aumenta, todo mundo já sentiu isso no bolso, a gente vai no mercado hoje com R$100 e infelizmente a gente não consegue trazer mais muita coisa, Significa que os preços estão subindo. Então, a resposta que o Banco Central tem para esse aumento do IPCA é aumentar a taxa Selic. Então, a gente fala, quando a Selic subiu, antes o consumidor já sentiu no bolso. Então, e quando eu digo esse consumidor, é todas as pessoas que estão comprando itens básicos mesmo, de sobrevivência. Então, independente de você ser investidor ou não, você já sentiu o impacto, desse aumento da Selic, vamos dizer assim, Já sentiu antes no teu bolso via o aumento do IPCA. A gente costuma usar o termo técnico, de aceleração do IPCA. Entendi. Agora pode prosseguir. Desculpa. Imagina. Só agora a questão com relação aos investidores, aí muda um pouquinho, a análise. Aí ela é diferente. Então, vamos entender. Quem está investindo na taxa, que tem esse investimento com base na taxa Selic, você pode até citar alguns exemplos aqui para que o pessoal de casa entenda o que fazer agora, É a hora do investimento render? É a hora de tirar o dinheiro? Sim, é uma boa pergunta, Mari, a sua. O que acontece, A gente sabe da importância de investir, uma parte da renda que se ganha, infelizmente, a situação econômica que a gente está passando no mundo, com o lockdown e tudo, e muitas pessoas impossibilitadas de sair para trabalhar, e também com receio desse vírus, que realmente é uma ameaça que a gente tem hoje, que ela é global. Então, a importância de se investir, ela já ficou provada,
Aí, o mundo de investimentos, eu sou suspeita a falar porque eu trabalho com isso, é um mundo, assim, absurdamente grande, né? E eu vou tentar aqui dividir só, assim, em duas classes, né, que é o mais comum, que seria o investimento, né, na renda fixa e investimento na renda variável. Hoje, o brasileiro ainda investe muito em poupança, tá? Que é o investimento que a gente fala que é o mais conservador, que com a Selic a 2%, infelizmente a poupança, ela nem pode ser considerada investimento, né? Porque o investimento a gente faz com uma ideia de ter um retorno... Alguma rentabilidade, né? Daquele capital. Sim. E, infelizmente, a poupança ela não tem esse retorno sobre o capital, né? Mas agora, assim, falando dos investimentos em renda fixa, excluindo a poupança, o que a gente tem hoje de mais seguro são os títulos públicos, né? E os títulos públicos, eles são, sim, afetados pela Selic, porque eles são parte, inclusive, né? São instrumentos importantes aí da execução da política monetária pelo Banco Central. O que a gente tem hoje, né? Temos 3 títulos básicos que são negociados, né, pelo Tesouro. E a gente tem a letra financeira do Tesouro, né, que hoje ele é chamado de Tesouro Selic, né, que é um título que você compra ele hoje e ele vai te pagar a taxa, essa Selic, né, ele vai te pagar o quanto está valendo a Selic naquele dia que você quiser trocar, devolver o título para o governo, vamos dizer assim. Então, hoje, quem tem esse tipo de investimento, tá bem. Se quiser tirar o dinheiro, dê uma rendida, é isso? Isso, exatamente. Ele vai render a Selic daquele período. Esse título é o que menos apresenta risco. O que significa isso? Né? Que é o que apresenta menos variação no preço dele, conforme a Selic varia. Né? Então, como ele vai te pagar a Selic, então, teoricamente, ele não vai sofrer aí um desgaste, né, do preço dele no valor dele. Você vai trocar pelo valor, né, da rentabilidade daquele período. Agora, a gente tem também outro título público, que é a LTN, que ele é um título pré-fixado, né? O que significa dizer? Lá em 2017, a gente fechou, em 2017, com a Selic, né, da taxa Selic paga pelo governo, em 13%. Tá? Não era a Selic meta, era a Selic que o governo estava pagando no momento para o mercado naquela época. Quem compra um título pré-fixado a 13% não tem interesse, né, vamos dizer assim, em trocar esse título por outro que pagaria, por exemplo, hoje 2,75%. Então, o que acontece com o preço desse título? Ele cai, né? Então, o que acontece? Quando você está no momento que a gente está agora, né, de aumento na taxa Selic, esses títulos pré, que foram comprados num período onde a Selic estava menor e agora ela está maior, o título ele perde valor, né? Agora, é importante também colocar, Mari, que é o seguinte, se você leva esse título até o vencimento, você vai ter a rentabilidade contratada, a rentabilidade que você pactuou lá atrás no momento da compra. Perfeito. Agora, para quem não investe, né, quer comprar um carro financiado, quer fazer um empréstimo, a Selic também manda nessa taxa, né? Sim, exatamente. É como eu disse no começo, né, na definição da taxa, a Selic, ela no fim do dia, ela é a taxa que os bancos vão buscar, né, de rentabilidade dentro dos negócios dele, né? Aí a gente teria também que analisar outro componente, que é o spread bancário, que no Brasil também é muito alto. O que é spread? É diferença, né? Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem uma diferença muito grande entre a taxa básica da economia e a taxa que, de fato, o banco acaba, vamos dizer assim, emprestando dinheiro para o consumidor final, né? Então, o que a gente tem? Se a gente já tem um spread bancário, uma diferença, né, alta a favor dos bancos, e a gente e agora, né, com esse movimento de alta de Selic, qual que é o resultado? Infelizmente, a dívida ela vai acabar ficando mais cara, né? Porque se o banco consegue emprestar com praticamente sem risco para o governo, a 2,75, para a pessoa física, infelizmente, ele vai querer emprestar a um juro muito maior. Então, não é hora de comprar carro, casa. Quem tiver com esses planos aí para esse momento, não é um bom momento, então. Olha, é que assim, tudo vai também, né, do que a pessoa já estava cotando antes desse aumento da taxa. Porque, assim, historicamente, a gente ainda está com uma Selic muito baixa, né? Se a gente pensar que esse movimento de baixa ele começou lá em 2015, como você já mencionou, e a gente passou 2018, fechamos a 6,5, a Selic, não a Selic meta, né, mas a Selic paga de fato nos títulos,
2,75 não soa ainda tão alto. Entendi. Agora, vamos lá, quem tem um dinheirinho ainda, né, mesmo durante essa pandemia, ainda continuou trabalhando, ainda continuou juntando, onde que ela investe, né? Hoje, qual que é o lugar seguro que dê uma rentabilidade boa para essa pessoa investir? Vamos finalizar com essa dica. Mari, é bem complexo falar sobre isso, realmente aí valeria a pena fazer um outro quadro, mas assim, em linhas gerais, tá? Para deixar assim, uma opção e falar, a economista fugiu da pergunta, né? Títulos públicos ainda são uma boa opção, né? O Tesouro Selic, como eu mencionei, ele carrega assim o valor, né? Contratado no tempo. E independente do lugar, né, onde você guarda, porque aí realmente precisa ter também análise de qual o objetivo, qual é o prazo, né, que a pessoa, né, pretende. Em alguns casos, por incrível que pareça, assim, a gente ainda fala de poupança, né, se é só, assim, vamos dizer, tirar o dinheiro, vamos supor, de dentro de casa e para guardar num lugar seguro e por um curto período de tempo, a poupança também é uma forma de você guardar dinheiro, aí já não é investir. Mas os títulos públicos, eles são um excelente caminho para quem está começando agora, né? No caso da LFT, o Tesouro Selic, ele é uma boa opção. E até também para a pessoa já ir tomando o gosto, né? Perdendo o medo. É muito importante. Com quantos reais eu consigo começar? Com instrumentos que sejam seguros, né? Você conseguiu entender minha pergunta? Quantos reais eu consigo começar? Se eu tenho 50 reais, hoje eu consigo investir? Consegue. No Tesouro Selic você consegue. Eu não me recordo agora, até uma falha minha, você devia ter entrado, não sei se é 30 reais. Acho que é 30 reais o mínimo para você conseguir entrar fazer uma compra. Acho que está em 25 reais. Entre 25 e 30. Com 50 você já consegue investir no Tesouro Selic. Maravilha. Essa é a dica, então. Eu agradeço a sua participação aqui, Lauren. Boa noite. Boa noite. Agora eu volto aqui para as telas para a gente saber o que mais está na web, quais foram os assuntos que movimentaram a internet aí durante a semana, começando por segunda. Segunda foi Dia do Consumidor e o termo aparece aí com mais de 100 mil pesquisas no Google Trends. Essa semana toda foi marcada por descontos e a aposta é o comércio online, né, por causa da pandemia. E tem muita gente também fazendo valer os direitos do consumidor nesse período. As reclamações em 2020 contra o setor de turismo cresceram mais de 220%, segundo o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que reúne aí todas as ocorrências dos PROCONs do país. E claro que isso, né, se deve ao momento que a gente está passando, então tem que ter um pouquinho de paciência também. E o primeiro lugar da lista dessas reclamações ainda continua sendo as empresas de telefonia. Essa não tem jeito, né? Ainda não, na segunda-feira, com mais de 500 mil pesquisas, a gente tem o nome do Pazuello, agora ex-ministro da Saúde. O escolhido para o cargo foi o médico e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga. Ele vai ser o 4º ministro da Saúde em pouco mais de um ano. Nos primeiros dias do cargo, ele pediu à população que use máscara, lave as mãos e use álcool em gel. Vale sempre reforçar, né, essas medidas de prevenção, porque o Brasil bateu mais um recorde na terça-feira, 2.841 óbitos em 24 horas. Então, já somos aí o 2º país do mundo com mais vítimas da pandemia depois dos Estados Unidos. Mais de 284 mil mortes e 11,6 milhões de casos desde que essa doença foi registrada pela primeira vez. O reflexo dessa piora a gente acompanha diariamente, né, nos jornais. O estado de Minas Gerais entrou na fase roxa ontem e um dia antes, né, esse termo foi muito pesquisado, mais de 100 mil vezes no Google. Em Minas, só os serviços essenciais são permitidos e passa a valer também um toque de recolher entre 20 horas e 5 da manhã, além também da implantação de barreiras sanitárias por lá. Ontem, quarta, o destaque foi o termo Lockdown São Paulo, com 200 mil buscas. Alguns médicos e especialistas preveem aí um colapso no sistema de saúde de São Paulo e indicam o lockdown completo, né? Porém, a prefeitura diz que isso não é muito viável para a cidade e que não tem efetivo de segurança para fiscalizar todo mundo. Então, hoje, gente, foi registrada a primeira morte de um paciente com Covid-19 que estava na fila por um leito de UTI lá em São Paulo. Muito triste essa notícia. Agora a gente vai então para o intervalo rapidinho. No próximo bloco falamos de fake news e dos auxílios do governo que ainda estão ativos e disponíveis durante a pandemia. Eu volto já.
Estamos de volta. Agora a gente fala sobre fake news e a importância de combater as notícias falsas. No Instagram da TV, toda quinta é dia da editoria #EraFake, onde a gente alerta o internauta sobre as notícias falsas que andam circulando por aí. Essa semana abordamos 2 fake news sobre as variantes da Covid-19 e um possível tratamento. A primeira notícia falsa é afirmar que a variante é de um determinado país. Só é possível afirmar o local de identificação, gente, mas isso não significa que o vírus se originou ali naquele local. Ele só foi identificado lá. E a outra é sobre a ivermectina. Esse remédio não tem eficácia contra o vírus original. Até hoje, infelizmente, não existe medicamento capaz de prevenir ou tratar essa infecção do coronavírus. Na programação aqui da TV também está rodando o Interprograma desmentindo fake news. A gente vai ver agora qual que é a notícia da semana. Pode rodar. Venho alertá-los sobre um golpe que está circulando na internet. Alimento solidário. Infelizmente, os criminosos estão disseminando mensagens pelo WhatsApp, inclusive com envio de links, fazendo com que a vítima insira os seus dados e acabem essas informações parando nas mãos de criminosos. Caso você veja conteúdos como este, apague-os. Faça sua parte como cidadão, não repasse esse conteúdo às demais outras pessoas e, acima de tudo, alerte-os. Pois além deste golpe, existem vários outros que visam coletar seus dados pessoais e suas informações. Não repasse notícias falsas. As fake news são um grande mal para a sociedade. Faça sua parte. E agora, para esclarecer quais são os benefícios ativos e reais, eu converso com o especialista em Direito do Trabalho, Marcelo Sibim. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Mari. Boa noite a todos que estão assistindo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, a gente viu aí que as pessoas nesse momento de desespero, acabam caindo nessas notícias e clicando, querendo uma cesta básica, um vale-compras. E esse momento, ele é justamente o mais perigoso, o momento que está todo mundo vulnerável. Você tem acompanhado também que essas fake news estão sendo cada vez mais constantes? Mari, eu ainda brinco que a gente tem que cuidar já da nossa vida por conta da situação da pandemia, Então a gente tem que tomar todos os cuidados por conta da pandemia e ainda vem uma agravante, que são as fake news. Então, a situação é delicada, As pessoas estão sofrendo com isso. A gente vê questionamento direto de pessoas que caem em golpes, tá? Muitas vezes a gente tem que acionar um judiciário por conta disso, de situações de golpes, exatamente como você falou, da cesta básica, golpes de dinheiro fácil, de retorno, de benefícios governamentais, que na realidade é uma mentira, a gente chama de bandidos cibernéticos, Eles utilizam da fragilidade das pessoas, que agora no momento está todo mundo fragilizado, para aplicar esse tipo de golpe. E tem como a gente checar? Onde que o cidadão pode checar se aquele benefício é real, Porque se a gente recebe uma mensagem como essa, e o dedo coça para clicar ali no link, onde que ele pode checar primeiro se aquilo existe? Mário, o primeiro local que eu falo que a gente tem que checar efetivamente é assim, desconfiar de tudo que envia, Por exemplo, assim, muitas pessoas recebem as mensagens, seja via SMS, WhatsApp, para clicar no link, olha, baixe o aplicativo tal, Ou envie o código tal. Não façam, Eu acho que é importante, primeiramente, a gente checar a origem. Por exemplo, um aplicativo no seu aparelho celular, se a gente estiver falando de um sistema Android, você tem um local específico para baixar esses aplicativos, que é o Play Store. Então, é um local seguro para fazer esses downloads, Da mesma forma, por exemplo, que as instituições bancárias não se comunicam com a gente, por via aí de WhatsApp, envia a sua senha, também tem que tomar cuidado, Eu acredito que todas essas situações cotidianas, a gente tem que sempre ter um pé atrás, Por exemplo, agora, em função da pandemia, a gente não pode se deslocar até uma agência bancária que você tem no seu relacionamento. Mas todo mundo disponibilizou canais oficiais, para você entrar em contato, para você tirar suas dúvidas, solicitar os seus serviços, sem efetivamente ficar utilizando desses mecanismos,
Então, eu acho que o primeiro passo para a gente verificar, efetivamente, a origem é desconfiar de tudo. Vamos desconfiar de tudo primeiro, analisar certinho, né? E buscar os canais oficiais da onde, efetivamente, a gente pode receber algum benefício governamental, que no nosso caso, por exemplo, no site do Ministério da Cidadania você encontra, no site do Portal da Transparência você também encontra os atuais benefícios em que a gente tem direito, né? E que a população mais necessitada pode se cadastrar. Maravilha. Então, o Portal da Transparência, Ministério da Cidadania, são boas fontes aí oficiais para quem está em casa, né? Possa checar aí. Marcelo, quais são os benefícios, então, vigentes? Quais são aqueles que estão ativos agora, né? A gente realmente teve, né, uma mudança aí de muitos benefícios, auxílio emergencial, né, que são novos e que as pessoas às vezes se confundem, né? Quero até que você atualize essa situação para a gente. Quais são os vigentes e ativos hoje? Exatamente, Mari, porque foi uma leva de benefícios que foram todos mediante medida provisória, então, até então era para ser provisoriamente, agora a gente está voltando a uma fase muito difícil da pandemia, né? Antes de falar desses atuais, Mari, que a gente tem, os atuais benefícios governamentais para as pessoas que mais precisam, eu acho importante a gente levantar que toda a família que esteja em situação de necessidade deve fazer o cadastro lá no CadÚnico. Tá? O que é o CadÚnico? É um cadastro, como o próprio nome diz, é um cadastro único do governo voltado para benefícios sociais. Por que é importante as pessoas fazerem? Porque é com base nesse cadastro em que o governo, através do Ministério da Economia, vai ver quantas pessoas necessitam efetivamente, né, de determinados benefícios, o qual ela se enquadra, o Ministério da Economia vai fazer uma análise efetiva de quanta verba pode liberar para esse fim. Então, eu acho importante, né, já fazer esse cadastro no CadÚnico. E aí, com esse cadastro no CadÚnico, a gente vem e vamos falar agora dos 4 atuais benefícios que estão ativos. Tá? O primeiro é o Bolsa Família. O Bolsa Família é o tradicional, a gente já está com ele há muitos anos, ele dá certo aqui no país. Ele ajuda muita gente, né? As pessoas, para se cadastrarem, tem que ter o cadastro no CadÚnico, como eu falei, tá? Elas vão ter que cumprir esses requisitos, né? Os requisitos estabelecidos lá no decreto referente ao Bolsa Família, e o Bolsa Família ele é feito de requisitos e deveres, tá? A família que ela é beneficiada pelo Bolsa Família, ela tem que encaminhar o filho para a escola devido à assiduidade, ela tem que levar o filho para vacinação, tá? Então tem todos esses contrapontos entre requisitos e deveres, beleza? Um segundo que está atualmente ativo, né, é o benefício de prestação continuada, que é com base na Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS. Tá? O que é o LOAS? Vamos falar assim, o nome comumente dele é LOAS, que é um benefício para idosos acima de 65 anos, tá? E pessoas com deficiência que efetivamente comprovem o seu estado de hipossuficiência, que é o seu estado de miserabilidade. Tá? Eles também vão fazer esse cadastro, né? O LOAS, você tem um cadastro próprio no site também, tá? Deles, em que você vai se cadastrar, vai preencher os pré-requisitos e você tem direito a um salário mínimo mensal, desde que cumpra tudo conforme a lei manda, tá? O terceiro benefício que a gente tem ativo, Mari, é o Bolsa Verde, tá? Esses 3 que a gente vai encerrar agora, eles são pagos em pecúnia, ou seja, em dinheiro, tá? O Bolsa Verde, ele já é voltado para a conservação do meio ambiente em pessoas que moram em setores que tenham área de preservação ambiental. Por exemplo, pessoas da zona rural, onde existe uma área ambiental ali protegida, tá? Os ribeirinhos, por força dos rios, os indígenas. Então, esse pessoal pode se cadastrar no Bolsa Verde e, mais uma vez, cumprindo os requisitos, né? Eles vão ter direito a um auxílio mensal de R$300, o qual pode parecer pouco, mas no atual momento faz toda a diferença. É verdade. Né? Antes de você explicar os outros, Marcelo, eu quero ir lá para o Twitter mostrar uma enquete que a gente fez. Perfeito. Vamos aqui acompanhar, gente. Perguntamos o seguinte: se o internauta recebeu ou conhece alguém aí que tenha sido beneficiado com algum auxílio. O resultado foi 72,9% responderam que sim e só 27,1% disseram que não receberam o benefício.
A gente vê, então, que muita gente foi beneficiada, o governo realmente já gastou muito com esses auxílios, né? E o que todo mundo quer saber, queria que você desse aí uma atualizada para a gente rapidinho sobre os benefícios que não são pagos em dinheiro e também sobre a situação do auxílio emergencial, essa nova etapa que hoje teve novidade, né? Isso, exatamente. A gente vai retomar ele agora, né? Só para concluir, como você bem disse, Mari, o último benefício, que é a tarifa social de energia elétrica, tá? Pode parecer pouco, mas os gastos com energia elétrica são altos, né? E uma família que já tem essa necessidade faz jus. Então, eles vão fazer o cadastro mais uma vez no CadÚnico, tá? E o governo, ele dá, através de um subsídio, um desconto substancial na conta de energia elétrica, perfeito? Nesse momento, como a gente estava falando, são os 4 benefícios atuais ativos no país. Eles vão poder ser vistos pela toda a população através do site do Ministério da Cidadania e do portal da transparência, ok? Já, como você bem puxou a deixa aí do auxílio emergencial, hoje mesmo a gente teve notícias, né? O presidente assinou a medida provisória que autoriza a instauração do novo auxílio emergencial. Ele não muda muito, Mari, do que estava, tá? Ele tem aí uma regrinha nova referente à renda familiar, que eu vou passar aqui, mas basicamente isso. Então, o que é o auxílio emergencial? É um benefício em pecúnia governamental que vai ser pago à população que faz jus a ele. Ou seja, quem pode, vamos relembrar de novo, né? Quem pode efetivamente receber um auxílio emergencial? Quem tem um trabalho informal, tá? Quem não está registrado com a sua carteira de trabalho. A pessoa que efetivamente não receba nenhum outro benefício governamental, por exemplo, um seguro-desemprego, se ela tiver cadastrada, ela não pode receber o auxílio, ou algum outro benefício desses que a gente falou, dependendo da situação, tá? Terceiro, a renda máxima, que é o que eu falei, tá? Ela tem que estar limitada a R$550 per capita, né, por cabeça, ou no máximo 3 salários mínimos na família toda, tá? Esse é o requisito que mudou um pouquinho. E, por fim, quem também faz jus ao auxílio emergencial são os cadastrados no MEI, né, que é um microempreendedor individual, que nada mais é do que uma pequena empresa mais individual, que efetivamente é autônomo e também faz jus ao auxílio emergencial, o qual hoje, dessa vez, né, Mari, nessa nova toada, vai ser pago em valor menor, a média aí vai ser de R$250 em média. Tá certo. Eu tinha mais dúvidas para tirar, mas nosso tempo acabou. Marcelo, vou ter que encerrar aqui, mas eu agradeço muito a sua participação, viu? Boa noite. Boa noite, obrigado. Por hoje é só, gente. Não deixe de acompanhar nossas redes, Instagram, Twitter, YouTube. Eu te espero lá, tá? E semana que vem eu também volto com mais assuntos da web para você. Tchau, tchau.